Tudo começa quando Alma se despede de Sandro, e Leonardo quer saber o que ela foi fazer lá. E Sandro conta que Alma pediu para ele não contar, mas Leonardo insiste em saber, então Sandro conta que Alma quer pagar a dívida dele, para eles não perderem a casa. E nesse meio tempo, Ângela está tão cansada que cochila na aula de Ugarte, e Ed a desperta. Na mansão dos Verga, Luz trabalha quando Samantha encontra com ela e fala que ela não tinha que ter falado nada para a mãe dela, que Ângela é uma santa. Mas Luz diz que Dona Beatriz a perguntou, mas Samantha manda ela ficar com a boca calada, porque não vai gostar de ter ela como inimiga. Na universidade, Ugarte fala para os alunos que se eles errarem alguma coisa na prova vão tirar 0, e deixa todos os alunos estressados. Então Ed e Ângela combinam de estudarem juntos, e ela diz que pode pedir a Leonardo para ajudar eles. E Ed fica todo animado dizendo que com aquele gato vai ser impossível de se concentrar, mas fala para Ângela não se preocupar porque ele já tem uma paquera, e que Leonardo é só um amor platônico. Mas Ângela diz que não existe nada entre ela e Leonardo, e Ed desacredita. Enquanto isso, Mirta recebe Yolanda em sua casa, e ela conta que Ângela tem sido uma dor de cabeça para ela, e eles podem se meter num problemão. Mas Mirta diz que pode acabar apoiando Ângela e denunciar Yolanda, então a mulher a ameaça dizendo que se ela fizer isso, vai contar para Leonardo do seu passado sombrio. E então Mirta não sabe o que fazer, e Yolanda fala para ela tirar Ângela de sua casa, mas ela diz que não pode fazer isso sem motivo, senão Leonardo vai arrumar um problema com ela. Na universidade, Ângela chora muito dizendo que não sabe o que vai acontecer com ela, porque as pessoas são muito vingativas, mas Ed dá força à amiga, dizendo para ela olhar as adversidades como um curso intensivo, e que isso está preparando ela para a vida de médica. Então Ângela dá razão ao amigo, e ele diz que pelo menos conseguiu arrancar um sorriso dela, e os dois se abraçam. No Hospital Verga, Leonardo fala para Abel e Pablo que Dona Pura despertou do coma, e eles ficam animados, mas ele deixa bem claro que ela ainda está mal, e que isso pode ser uma coisa boa, ou somente uma melhora repentina, e pede para eles manterem a calma, e vai permitir que eles visitem ela em breve. Enquanto isso, Oscar conta para Samantha que Leonardo está procurando pelos exames dela, e Samantha fica feliz por tudo estar correndo como ela planejou. E Oscar diz que os jornalistas já estão preparados, e Samantha diz que precisa de algo forte para esse momento e toma suas pastilhas. E nisso Abel e Pablo vai visitar Dona Pura, e eles falam que ela já está melhor, mas Pura diz que o doutor deixou eles entrarem para que possam se despedir dela. Mas Pablo fala para ela não dizer isso, porque vai se recuperar, porém Dona Pura briga com eles dizendo que os dois não sabem mais que Deus, e diz que ele está chamando por ela. E enquanto isso Luz vai buscar Memo na escola, mas fica sabendo que o garoto não chegou para a aula. Dona Pura fala para Abel e Pablo cuidarem de Luz e também um do outro, porque apesar de serem primos, foram criados como irmãos, mas eles ainda não aceitam que a avó esteja morrendo, e ela manda eles pararem de graça e dar um beijo nela. Então Abel a beija e depois Pablo também, e Dona Pura abençoa Pablo dizendo que Deus vai realizar todos os sonhos dele, e depois faz o mesmo com Abel. Por outro lado, Sandro e Fedra estão no apartamento dando risadas e se lembrando do passado. E Sandro diz que daria de tudo para voltar naquele tempo em que os dois eram felizes. E então Fedra pega uma foto e dá para ele, que fica surpreso que ela tenha uma foto tão antiga, e ela diz que ele pode ficar com a foto, porque ela já tem guardada no coração. Então Sandro se levanta e os dois emocionados se beijam. De volta ao hospital, Dona Pura fala para Abel se comportar muito bem, e logo em seguida ela pede para eles deixarem ela dormir pois está muito cansada, e os dois ficam preocupados. Na mansão dos Verga, Ângela chega para falar com Beatriz, e ela começa a tossir muito, e Ângela ajuda a regular o aparelho dela. Então Beatriz diz que vai fazer uma pergunta, mas não quer que ela se sinta mal, porém precisa ter suas próprias conclusões.
Ângela fala que ela pode perguntar o que quiser, e que prefere deixar as coisas claras, e então Beatriz diz que Luz, Leonardo e Gerardo afirmam que ela foi enganada por Álvaro. E Ângela confirma, mas ela também diz que Dario e Samantha dão certeza de que foi ela quem enganou Álvaro. Então Ângela pergunta como ela poderia ter feito uma coisa do tipo. E Beatriz fala que eles contaram que ela conheceu Álvaro no seu povoado, e por ter poucas condições financeiras viu nele a chance de crescer na vida acadêmica. Então Ângela fica horrorizada e começa a chorar. Enquanto isso no hospital, Aníbal chega para falar com Mirta, e pergunta como ela está se sentindo, e Mirta diz que parece estar no inferno, mas pergunta o que Aníbal quer. Então ele diz que está precisando de dinheiro, e que teve uma ideia. Mas Mirta diz que também precisa muito de dinheiro, porque sua casa praticamente está perdida, a empresa de Sandro não vale mais de nada, e ele ainda a deixou dessa forma, então diz que seu marido vivo não vale R$1, já morto vale milhões. Por outro lado, Luz vai até a porta do apartamento procurar por Félix e Guilherme, e um homem se aproxima perguntando se pode ajudar ela, e Luz pergunta se por acaso ele viu um menino que puxa da perna, e o homem conta que Félix pagou ele para devolver o celular dela, e Luz pergunta se ele sabe aonde eles foram, mas o homem não tem a informação. De volta à mansão Verga, Ângela não está acreditando que Samantha tenha falado isso dela, e conta para Beatriz que ela até ofereceu dinheiro dizendo que está a apoiando, e Beatriz chocada diz que vai procurar saber disso com sua filha, e conta que Álvaro disse isso para Samantha, e Ângela fica horrorizada em saber que Álvaro fez essa calúnia contra ela, e que Samantha fingiu estar apoiando ela, mas não disse o que pensava na cara, e então Beatriz diz que acha que a filha está tentando arrumar uma desculpa para poder seguir seu casamento com Álvaro, e Ângela fica chocada que Samantha queira continuar com ele, e diz que ele a enganou de novo e se arrepende de ter perdoado ele. E enquanto isso, Álvaro sai da cadeia, e Samantha já está do lado de fora e vem ao encontro dele dizendo que estava morrendo de saudades, e os fotógrafos registram tudo. Álvaro agradece ela dizendo que seu apoio é fundamental, e um repórter pergunta o que Samantha tem a dizer de tudo isso, e ela fala que os dois seguem juntos. E tudo o que aconteceu foi só coisa de gente aproveitadora querendo usufruir do dinheiro de sua família, e garante que tem total confiança no homem que escolheu para se casar. Então os dois saem andando, e os repórteres seguem tirando fotos. Ângela diz que não é possível que Samantha queira continuar com Álvaro, e Beatriz diz que ela não consegue pensar em viver sem ele, e lembra que ela até tentou acabar com tudo. Então Ângela diz que ela precisa se tratar, e Beatriz fala que ela e seu marido não concordam com isso, e que sente muito por sua única filha se prestar a uma coisa dessa, principalmente agora que ela está perto de morrer, e então começa a chorar, e Ângela pega um lenço para ela. Então Beatriz agradece por ela ter ido até lá, e Ângela diz que se ela precisar de alguma coisa pode contar com ela. Enquanto isso, Aníbal não está acreditando no que Mirta quer dizer, e ela fala que é isso mesmo, que quer apagar Sandro, e chama ele para ser seu sócio nesse negócio. E Aníbal quer saber o que ele vai ganhar com isso, então Mirta explica que com Sandro morto, ela recebe o seguro de vida dele que vale milhões, e com certeza vai repartir com ele. Por outro lado, Sandro e Fedra estão aos beijos, mas ela se afasta e diz que isso não está certo, e que vai embora, mas ele implora para ela ficar, e pede para ela passar a noite com ele, porque já perderam a metade da vida, e pede para ela deixar ele amar por todo o tempo que perdeu. E nesse meio tempo, Leonardo examina Dona Pura, e os netos estão angustiados querendo saber o que houve, mas ele diz que ela está estável, e pede para eles esperarem lá fora e qualquer coisa vai avisar. No outro quarto, Mirta e Aníbal combinam a forma como vão apagar Sandro, e ela diz que um bêbado pode morrer de várias formas, e Aníbal percebe que ela está disposta mesmo a se vingar, e Mirta diz que o que aconteceu com ela não vai ficar assim, e pergunta se ele vai se juntar a ela.
No apartamento, Álvaro fala para Samantha que não é uma boa ideia eles irem até a casa dos pais dela. Mas ela diz que é filha única e que eles têm que aceitar as decisões dela. Afinal, aquela casa um dia será dela, porque não pensa em sair de lá. Mas Álvaro diz que Gerardo nunca vai aceitá-lo, e Samantha manda ele deixar isso com ela. A noite chega, e Luz está desesperada mandando mensagem para Félix querendo saber aonde ele está com Guilherme. E então o mesmo homem chega e fala que não sabe nada dele, mas manda Luz ir para casa e aguardar, porque viu que Félix saiu com malas. Então Luz fica desesperada e ele pede para ela não contar para Félix, e em seguida Luz recebe uma mensagem dele dizendo que foi passar um tempo em família com Guilherme, e diz que não pode contar com ela mesmo, então Luz se acaba de chorar. E nisso Félix chega com Guilherme em um quarto de hotel, e o menino diz que não queria viajar sem sua mãe, mas Félix fala para ele parar de reclamar e aproveitar a viagem, e que não pode fazer nada se a mãe dele não quis ir com eles. Por outro lado, Ângela fala com sua advogada ao telefone, e ela conta que Aníbal não foi preso, e que só pediram para ele não sair da cidade. E então Ângela diz que está com medo dele fazer mal a ela, mas Nancy acha que ele não seria capaz pois está sendo investigado, mas conta que ele disse que ela tem uma dívida com ele, e pode usar isso a favor dele. Na casa dos Verga, Gerardo pergunta o que Beatriz achou de Ângela, e ela diz que teve a mesma impressão que ele, e não acha que ela seja uma aproveitadora. E nisso Samantha e Álvaro chegam, e Gerardo furioso pergunta o que aquele lixo está fazendo na sua casa, e Samantha lembra que os pais decidiram que iriam apoiar ela. Mas Gerardo diz que aquela é a sua casa e que Samantha pode ficar, mas aquele desgraçado não. Então Samantha diz que se Álvaro vai embora ela também vai, e diz que vai fazer suas malas, e Álvaro fala que vai esperar ela no carro. Enquanto isso Mirta reclama de dor nas pernas, e Ângela ajuda colocando um travesseiro para ele se sentir mais confortável. E então Mirta perguntando pela festa de ontem à noite, e Ângela diz que está trabalhando, e que tentaram abusar dela, mas que já denunciou. Então Mirta debocha dizendo que isso é o que ela diz, e Ângela diz que é isso mesmo que ela está dizendo. Então Leonardo chega no quarto e pergunta se está tudo bem. E Ângela diz que sim, mas ele fica desconfiado. Gerardo está furioso, e Beatriz que eles precisam apoiar Samantha para ela não tentar fazer outra besteira, e ele diz que fica estressado em pensar abrir a porta de sua casa para esse lixo, mas Beatriz acha que é melhor assim. Então Samantha já está com sua mala, e Gerardo chama ela dizendo que vai aceitar que Álvaro fique na casa por consideração à mãe dela, mas garante que a filha está fazendo a pior escolha de sua vida, e espera que um dia ela amadureça, mas Samantha diz que vai ficar com Álvaro até o último dia de sua vida. De volta à mansão Santillana, Mirta diz que Ângela está muito bem, até porque não vive mais em uma pensão, e mora naquela casa e ainda recebe. Então Leonardo diz que ela recebe para trabalhar, e então Ângela fala que vai fazer o lanche dela. Leonardo reclama da forma que Mirta está tratando Ângela, e ela diz que quando a contratou não imaginou que ela ficaria toda de gracinha para o lado dele, e Leonardo diz que a cada dia está mais difícil conversar com ela, e diz que quando ela estiver mais calma ele tenta de novo. E enquanto isso, Alma pede dinheiro a seu pai para pagar a casa de Mirta, mas o homem diz que não vai dar esse dinheiro todo. Mas a garota fala que está tentando reconquistar Leonardo, e isso seria ótimo, para ele ver ela como uma salvadora, mas o homem se nega e desliga na cara dela. Enquanto isso Leonardo está na minha olhando Ângela cortar umas frutas, e então Alma chega de fininho e olha os dois. E Ângela diz que no dia seguinte vai fazer uma prova de UGART e Leonardo se oferece para ajudar, mas ela diz que não pode porque vai ajudar a mãe dele, e Léo diz que pode estudar com ela depois que ela terminar. Então Ângela agradece e pinta um clima entre os dois, e Alma já está furiosa, mas Ângela quebra o clima e agradece mais uma vez. No quarto, Samantha deita do lado de Álvaro e dá boa noite. E ele se aproxima dela querendo intimidade, mas ela fala para ele não confundir as coisas.
e diz que ele vai ter a honra de ser esposo de Samantha Verga, mas tudo com as condições dela. Então Álvaro pergunta quais são essas condições, e ela diz que em público eles serão o casal perfeito, mas no quarto eles serão completamente estranhos. Porém Álvaro não se contenta e diz que ficou na cadeia pensando nas noites de amor dos dois, e que estava louco para estar com ela, mas Samantha diz que não quer, e ele fala que o corpo dela está dizendo outra coisa. Então Samantha diz que vai usar ele quando quiser, e então Álvaro começa a beijar ela, e fala que a ama, mas Samantha diz que o odeia. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.